O maior pecado que revolta o coração de Deus não é aquele que sai nas manchetes, é o que mora escondido no orgulho da alma. Prepare-se para ouvir um testemunho que vai sacudir sua fé. Meu nome é Bruno Guimarães, tenho 52 anos. Sou advogado, daqueles que corre o dia inteiro de reunião em reunião, mas sempre fiz questão de manter Deus no centro da minha vida. Pelo menos era o que eu acreditava. Na paróquia eu era conhecido, liderava grupos de oração, ajudava na catequese de adultos, dava palestras sobre moral cristã, participava de tudo. As pessoas diziam, o Bruno é um homem de Deus, e eu gostava de ouvir isso. Talvez gostasse até demais. No ano passado, realizei um sonho antigo. Organizei com a comunidade uma peregrinação à Terra Santa. Eu me sentia orgulhoso, confesso. Pensei, que bênção! Estou levando dezenas de pessoas para pisar onde Jesus pisou. Era a viagem perfeita para coroar minha caminhada de fé. No sexto dia, subimos o Monte das Bem-aventuranças. O sol queimava forte, o grupo cantava e rezava, e eu caminhava à frente, meio apressado, dando instruções, certificando-me de que tudo estava no lugar. Foi então que senti. Primeiro, uma tontura leve, como se o chão fugisse sob meus pés. Depois, uma dor de cabeça súbita, aguda, cortante. Eu tentei dizer algo, chamar alguém, pedir água, mas as palavras não saíam. Só lembro dos olhos assustados ao meu redor, das mãos me segurando quando caí, e depois, escuro. Os médicos disseram mais tarde que foi um AVC hemorrágico, súbito, brutal. Lá mesmo, no meio do monte, meu coração parou. Tentaram reanimar. Massagem cardíaca, desfibrilador, gritos em hebraico e inglês que eu não entendia mais. Eu estava, segundo eles, morto. Mas o que eu vou contar a partir daqui não estava nos laudos nem nos relatos médicos. Estava em outro lugar. E mudou tudo. Não sei dizer exatamente quando percebi que algo estava diferente. Primeiro, foi como acordar debaixo d'água. Um silêncio profundo, os sons abafados, como se o mundo ao meu redor estivesse longe demais para eu alcançar. Eu senti uma leveza estranha, como se o corpo tivesse ficado lá atrás, como se eu fosse apenas consciência. Quando abri os olhos, ou o que fosse aquilo que eu estava usando para ver, eu não estava mais no Monte das Bem-aventuranças, nem no hospital, nem em lugar algum que eu pudesse nomear. À minha frente havia uma luz. Não uma luz que machucava os olhos, mas uma luz que aquecia a alma. E do meio daquela luz, ele veio. Eu não precisei perguntar quem era. Meu coração soube antes que minha mente entendesse. Era Jesus. Não o Jesus de vitrais e imagens. Não o que eu falava nas palestras ou ensinava nos cursos. Era ele, real, vivo, presente, mais vivo do que eu jamais estive. Ele me olhou, e aquele olhar, como explicar? Não havia julgamento, não havia condenação, mas também não havia disfarce. Era um olhar que me via inteiro. Ele sabia tudo, tudo de mim. Minhas vitórias e minhas vergonhas, minhas preces e meus pensamentos escondidos. E mesmo assim, ele me amava. Bruno, ele disse, chamando-me pelo nome, como quem chama um filho pequeno. Eu caí de joelhos. Eu não sabia o que dizer. Estava sem palavras. Ele se aproximou e eu senti como se meu peito abrisse inteiro, como se todos os muros que eu construí dentro de mim desmoronassem só de estar ali. Ele pôs a mão no meu ombro e falou com uma voz que não era só som, era vida entrando. Você chegou, mas eu tenho algo para te mostrar. Naquele instante, eu entendi que eu não tinha terminado minha jornada. Eu não estava ali só para ficar. Eu estava ali porque Jesus queria me revelar algo que eu nunca tinha enxergado, nem nos livros que li, nem nas missas que frequentei, nem nas palavras bonitas que preguei. Era algo mais profundo, e ele me convidava a seguir com ele. E eu fui, sem resistência, sem argumento, sem currículo. Fui apenas como quem eu era diante dele, um homem nu de alma, precisando ser amado e talvez perdoado. Jesus caminhava ao meu lado, mas não eram passos comuns. Cada passo que ele dava, eu era levado para dentro de mim mesmo, como se minhas memórias se abrissem em telões ao redor. Vi cenas tão conhecidas que doíam. Eu, no altar, lendo as escrituras com voz firme, eu, conduzindo grupos de oração, rezando com os irmãos, sendo chamado de homem de fé. E a cada cena, meu peito apertava, porque ao lado dessas imagens, ele mostrava outra camada. Eu vi meus pensamentos, meus segredos, minha vaidade escondida.
Vi quando eu me alegrava por ter sido elogiado. Vi quando eu pensava, mesmo sem dizer, que eu era mais espiritual do que os outros. Vi quando julgava os que faltavam aos encontros, os que não rezavam direito, os que não sabiam a doutrina tão bem quanto eu. Eu caí em prantos. Senhor, eu não sabia, tentei dizer, mas ele pôs o dedo nos meus lábios. Não para me calar com dureza, mas para dizer, eu sei, filho, eu sempre soube. A voz dele não vinha para condenar, ela vinha para revelar. Era como luz entrando num quarto trancado há décadas, e eu percebi ali a primeira grande verdade. Eu tinha passado anos fazendo coisas boas, com um coração doente. Eu estava mais preocupado em aparecer bom do que em ser transformado pelo bem. Jesus falou baixinho, mas cada palavra cortava como espada e curava como bálsamo. Bruno, você me conhecia com a mente, mas não com o coração. Você falava de mim, mas não deixava que eu falasse dentro de você. Você fazia tanto por mim, mas tão pouco comigo. Eu chorei. Meu Deus, como chorei. Não de medo, não de vergonha apenas, mas de perceber o quanto eu tinha me afastado dele mesmo estando tão ocupado com ele. Era o pecado invisível, não o das manchetes, não o das confissões públicas, mas aquele que se esconde na alma orgulhosa, disfarçado de devoção. E ali, de joelhos, eu percebi, Jesus não estava mostrando para me humilhar, ele estava mostrando para me curar. Jesus segurou minha mão e me guiou adiante. Eu não caminhava mais só dentro das minhas memórias. Agora eu via outras pessoas, outras comunidades, outras igrejas. Era como atravessar mundos em questão de segundos. E em cada lugar, algo me doía fundo. Vi um coral afinado perfeito, mas nos bastidores os membros trocavam olhares de desdém para os que chegavam atrasados. Vi um grupo de oração onde uma senhora simples tentava participar, mas era silenciada por quem se achava mais maduro na fé. Vi um padre celebrando uma missa lindamente, mas com o coração tão duro que ele dividia a comunidade entre os católicos certos e os católicos errados. Eu senti um nó na garganta. Meu Deus, era como olhar num espelho gigante. Eu vi neles o que eu era. Eu vi neles o que eu tinha ajudado a alimentar. Eu percebi que enquanto eu achava que estava ajudando a igreja, muitas vezes eu estava ajudando a feri-la, a afastar quem mais precisava. Jesus falou suave, mas firme. Bruno, você acha que eu estou olhando só para você? Não, filho. Eu olho para meu corpo inteiro. E meu corpo sofre quando a mão despreza o pé, quando o olho despreza a orelha, quando um membro se acha mais digno que o outro. Essa é a doença que mata por dentro, a soberba espiritual. Ele não me mostrava para me esmagar. Ele me mostrava porque queria me acordar. Eu estava vendo a realidade da igreja. Não a que sai nas fotos e nos folhetos, mas a que ele enxerga. A igreja machucada não pelos escândalos visíveis, mas pelos orgulhos invisíveis. E ali, no meio daquela dor, eu percebi, Jesus não desistia dela, nem de mim, nem de ninguém. Jesus me conduziu para algo ainda mais profundo. Não eram mais cenas distantes de comunidades desconhecidas. Agora eram histórias, rostos, nomes, pessoas reais que ele queria que eu conhecesse. Primeiro, vi um diácono. Ele era respeitado, eloquente, conhecia cada detalhe da liturgia, falava com firmeza sobre fé. As pessoas o admiravam, e ele gostava disso. Até o dia em que, num retiro, caiu em lágrimas ao dizer, eu sou um fariseu, eu estava usando Deus para parecer santo, mas por dentro eu estava vazio. E Jesus me disse, Bruno, este homem foi salvo não porque era perfeito, mas porque teve a coragem de enxergar quem ele era. Em seguida, vi uma catequista, zelosa, dedicada, amava ensinar as crianças, mas desprezava os pais que quase não apareciam na igreja. Um dia, uma mãe humilde, com os olhos cheios de lágrimas, disse a ela, eu trabalho 12 horas por dia para alimentar meus filhos. Eu amo a Deus, mas não consigo estar em tudo. A senhora me faz sentir como se eu fosse uma vergonha. Essas palavras atravessaram a catequista como uma lança. Ela pediu perdão publicamente, mudou, tornou-se acolhedora, humilde. Jesus me olhou nos olhos e disse, Bruno, a humildade transforma não só quem a vive, mas todos ao redor. Por último, vi um padre. Ele tinha uma igreja cheia, uma agenda lotada. Era famoso por suas homilias. Mas dentro dele, dividia a comunidade entre os católicos verdadeiros e os relaxados. Deus tentou alcançá-lo, primeiro por um senhor simples, depois por uma religiosa, depois pelo próprio bispo.
Mas ele não ouviu. Ele via rebeldes, modernistas, liberais, mas não via meu chamado. Jesus falou baixinho no meu ouvido. A surdez espiritual é a mais perigosa, Bruno, porque transforma meu alerta em ofensa, minha mão estendida em ameaça. Cada história me cortava. Eu via a mim mesmo em cada rosto. O diácono era meu orgulho intelectual. A catequista era meu desprezo disfarçado de zelo. O padre era minha rigidez, minha dureza, minha incapacidade de ouvir quem pensava diferente. Eu chorei. Chorei de uma dor que não vinha de fora, mas de dentro. Era como se eu estivesse sendo quebrado, mas de um jeito doce, como quem sabe que precisa ser desmontado para finalmente ser reconstruído. Jesus então disse algo que ficou gravado no fundo da minha alma. Filho, eu não te mostro isso para te condenar, eu te mostro para te libertar. A única prisão que não arrebento é a que a pessoa escolhe não sair. Naquele instante, eu entendi. Jesus estava me dando uma chance, e ela começava não pela minha glória, mas pelo meu arrependimento. Naquele momento, Jesus me olhou com uma ternura que eu nunca havia experimentado. Era como ser visto por alguém que me conhecia desde antes do meu primeiro suspiro. Ele tocou meu ombro e disse: Bruno, agora quero te mostrar algo ainda mais íntimo. Os momentos em que eu tentei te alcançar e você não me ouviu. De repente, não eram mais histórias de outros, eram as minhas. Eu vi a cena do dia em que minha esposa, com voz cansada, pediu: Amor, será que hoje você pode jantar com a gente sem ficar no celular? Eu tinha sorrido de lado, dado um beijo apressado e respondido: Você sabe, o trabalho na paróquia não espera. Jesus sussurrou. Ali, eu estava chamando. Vi meu filho pequeno no meio do corredor de casa, segurando uma bola de futebol e dizendo: Pai, joga comigo? E eu folheando documentos da pastoral dizendo: Agora não, filho. O pai está ocupado com as coisas de Deus. Ali, eu estava chamando. Vi um amigo próximo um dia dizer baixinho: Bruno, você tem sido tão duro com as pessoas. Tá difícil conversar com você. Eu tinha dado risada, feito piada. Não querem ouvir a verdade? Ali também, eu estava chamando. Cada cena era uma facada no coração, mas ao mesmo tempo um abraço. Eu me dobrava em dor, murmurava: Senhor, eu não percebi, eu não sabia, eu achei que estava fazendo certo. E ele, com uma paciência que eu jamais conhecera, respondeu: Eu sei que você achava, filho, eu sei, mas eu estava ali o tempo todo tentando alcançar seu coração. Era como se ele me mostrasse que o problema nunca foi o que eu fazia, mas como eu fazia. Eu estava tão ocupado trabalhando para Deus que não percebia quando o próprio Deus batia na minha porta, através das pessoas simples que ele me deu para amar. Então Jesus disse algo que rachou meu peito por dentro. Bruno, eu nunca quis só o seu serviço. Eu queria você. Naquele instante eu senti um quebrantamento tão profundo que não existem palavras humanas suficientes. Eu entendi que eu tinha perdido anos preciosos me construindo como uma imagem piedosa, enquanto minha esposa, meus filhos, meus irmãos de fé queriam apenas o Bruno homem, pai, amigo, não o Bruno modelo de santidade. Eu me senti pequeno, minúsculo, mas estranhamente também me senti livre, porque ao me despedaçar diante dele, algo novo começava a surgir, uma esperança real. E Jesus apenas ficou ali, em silêncio, segurando minha mão, sem pressa, sem acusação, apenas esperando que eu digerisse a verdade. Ele sempre esteve ali, e eu sempre estive distraído. Eu estava ali, ajoelhado, esvaziado de mim mesmo. Pela primeira vez na vida, não tinha argumentos, nem desculpas, nem méritos para apresentar. Era só eu, nu de alma, vulnerável, exposto diante do olhar que me atravessava inteiro. E ainda assim, aquele olhar não me esmagava. Ele me mantinha de pé. Jesus se abaixou até mim. Você consegue imaginar? O Filho de Deus que sustenta o universo inteiro, se inclinando para tocar um homem quebrado no chão. Ele pegou meu rosto nas mãos, encostou a testa na minha e falou baixo, como quem confidencia um segredo. Bruno, eu nunca precisei das tuas obras. Eu sempre quis teu coração. Essas palavras foram como um terremoto dentro de mim. Eu tremia, soluçava, sentia um aperto no peito tão forte que achei que ia desmaiar, mas não era dor física, era algo muito maior. Era como se todos os anos em que eu tentei provar meu valor desabassem de uma só vez. Eu entendi, num lampejo, que a armadura que eu vestia a vida toda
Títulos, ministérios, elogios, conhecimento, era, na verdade, um esconderijo. Eu temia ser amado simplesmente como Bruno sem os escudos. Jesus me envolveu num abraço que não sei descrever. Era quente, era luz, era casa. E enquanto eu chorava no ombro dele, ouvi: humildade não é coisa de fracos. Humildade é a força de quem sabe que precisa ser salvo todos os dias. Você não foi chamado para ser juiz dos teus irmãos. Foi chamado para ser ponte entre eles e meu coração. As cenas voltaram. Eu me vi corrigindo com arrogância. Me vi sendo duro com quem errava. Me vi fechando a cara quando alguém não atendia às minhas expectativas. Me vi achando graça quando via alguém tropeçar. Porque, no fundo, isso me fazia sentir mais alto. E então veio o golpe final. Não para me destruir, mas para me libertar. Jesus olhou bem fundo nos meus olhos e disse, quase num sussurro que ecoava dentro de mim: o maior amor que você pode me dar, Bruno, não é fazer muito, é amar bem, é amar quem não merece, quem não entende, quem te machuca, como eu faço com você. Ali eu desabei. Não existia mais advogado, líder paroquial, exemplo na comunidade. Existia só Bruno, um homem que descobria tarde demais e ao mesmo tempo no momento certo que o evangelho não era uma missão para cumprir, era um amor para viver. Abracei Jesus com todas as forças e pela primeira vez senti que ele não era uma ideia, nem um mestre distante, nem uma pauta de trabalho. Ele era meu salvador, meu amigo, meu tudo. E ali, no silêncio mais doce que já experimentei, eu entendi. Eu não precisava voltar para a terra com respostas, discursos ou cargos. Eu precisava voltar quebrado e reconstruído, para que cada passo fosse um testemunho vivo do que ele fez em mim. Eu estava esgotado, mas pela primeira vez na vida, esse cansaço não era um peso ruim. Era um cansaço limpo, como quem finalmente larga uma mochila que carregou nas costas por décadas. Ali, nos braços de Jesus, eu sentia algo que nunca senti em toda a minha vida, de ministérios, projetos e conquistas espirituais. Paz. Mas então ele me olhou com uma expressão que misturava ternura e seriedade. Ele passou a mão pelo meu rosto, como um pai limpa as lágrimas do filho, e falou: Bruno, agora vem a pergunta mais importante. Você quer voltar? Meu coração disparou. Voltar? Voltar para o mundo? Para a minha vida? Eu abaixei a cabeça, cheio de vergonha. Senhor, como eu poderia voltar? Eu sou um fracasso. Eu preguei sobre ti, mas não vivi como teu discípulo. Eu machuquei quem eu mais amava. Eu julguei em teu nome. Eu não sou digno de nada disso. Jesus colocou o dedo no meu queixo, levantou meu rosto e sorriu. Um sorriso pequeno, mas capaz de atravessar qualquer muro dentro de mim. Eu não quero que você volte perfeito, Bruno. Eu quero que você volte disposto. Você não precisa voltar sabendo todas as respostas. Só precisa voltar sabendo quem eu sou e quem você é em mim. Naquele instante, ele me mostrou minha esposa. Eu a vi chorando ao lado do meu leito, segurando minha mão entre as dela, sussurrando: volta, amor, volta pra gente. Eu vi meus filhos, sentados num canto do hospital, assustados, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu vi amigos de comunidade rezando em círculo pedindo um milagre. E Jesus disse, baixinho: eles não precisam de um Bruno perfeito. Eles precisam do Bruno verdadeiro, que ama, que escuta, que pede perdão, que começa de novo, todos os dias ao meu lado. Eu respirei fundo. Eu tremia, não de medo, mas de um respeito profundo diante daquela decisão. Pela primeira vez percebi, eu não tinha que voltar para ser o herói da minha história. Eu tinha que voltar para ser testemunha de misericórdia. Com a voz embargada eu murmurei: Senhor, eu quero. Jesus então me abraçou com tanta força que eu senti meu ser inteiro explodir em luz. Um calor percorreu meu peito, e por um instante achei que eu fosse desaparecer dentro dele, mas ele apenas disse: então, filho meu, volta, e vive como quem me encontrou de verdade. De repente, tudo ao meu redor começou a brilhar. Não era só luz, era uma sensação de que eu estava sendo envolvido, preenchido, reconstruído por dentro. Eu sentia os braços de Jesus ainda ao meu redor, e ao mesmo tempo, sentia que estava sendo puxado para trás, como se um fio invisível me chamasse de volta para o lugar de onde eu tinha vindo. Senhor, eu tenho medo de não conseguir. Minha voz saiu baixa, quase um pensamento. Eu não tinha medo da vida. Eu tinha medo de voltar a ser quem eu fui. Jesus sorriu.
aquele sorriso cheio de misericórdia, e disse: "Você não vai conseguir sozinho, Bruno, mas eu estarei contigo. Sempre estive. Sempre estarei." Ele passou a mão sobre minha cabeça e, ao toque dele, eu senti como se todas as feridas da minha alma fossem lavadas. O orgulho, a rigidez, o medo de falhar, tudo parecia ser arrancado com um sopro. Ele falou algo que vou guardar pelo resto da vida. "Filho, leva meu amor de volta. Não leva só palavras. Não leva só doutrina. Leva meu coração." Então ele me mostrou a imagem da minha esposa, apertando minha mão no hospital, os médicos correndo ao redor, vozes agitadas, desfibrilador preparado. Ele disse: "Eles ainda não terminaram de lutar por você. Eu também não." Foi como cair, como ser puxado de um abismo de luz para dentro de um túnel de som, toque, peso. Eu sentia meu espírito atravessando camadas, como se saísse do sopro eterno para o limite da carne. A última coisa que ouvi antes de atravessar completamente foi sua voz, ecoando dentro de mim. "Mostre a eles quem eu sou, vivendo como quem foi salvo." E então, num estalo, tudo ficou preto. Eu ouvi primeiro as vozes. Elas vinham como ecos distantes, agitados, rápidos, urgentes. Depois vieram os sons metálicos, os estalos, as batidas. Senti um peso enorme no peito, como se um elefante estivesse sentado em cima de mim, e ao mesmo tempo uma leveza estranha, como se eu flutuasse sobre a cena. De repente uma dor atravessou meu corpo inteiro, o choque do desfibrilador, e foi aí que eu percebi: eu estava voltando. Meu corpo arqueou, meus olhos piscavam pesados, como se abrissem à força depois de um século adormecidos. Imagens borradas surgiram: teto branco, luzes fortes, máscaras, médicos em volta, mãos segurando fios, vozes em hebraico e inglês misturadas num turbilhão. E no meio de tudo isso, uma mão quente, apertando a minha, pequena, delicada, conhecida, minha esposa. Eu não tinha forças, mas meus olhos caíram sobre ela. As lágrimas desciam no rosto dela como chuva de verão, e eu, com a pouca energia que tinha, deixei escapar um sussurro, rouco, quase imperceptível, mas carregado de tudo que eu não sabia dizer antes: perdão. Ela soltou um riso entre o choro, apertou minha mão com mais força e murmurou: "Você voltou, amor. Você voltou pra gente." Naquele instante, algo dentro de mim selou. Eu não voltei para continuar de onde parei. Eu voltei para recomeçar. Os médicos estavam aliviados, comemoravam discretamente. O grupo de peregrinos que estava no hospital se ajoelhava do lado de fora, agradecendo em oração. E eu, ali, deitado, senti pela primeira vez a leveza de não precisar ser forte para ser amado. Os dias que se seguiram foram lentos. Fui transferido para o Brasil. Enfrentei reabilitação, fisioterapia, exames e limitações que antes eu chamaria de fraquezas, mas agora eu chamava de oportunidades para amar mais devagar, mais profundo, mais real. Na igreja, eu não voltei como líder aplaudido. Voltei como homem quebrado, com um testemunho que não era feito de vitórias, mas de misericórdia. Quando alguém me chamava de exemplo de fé, eu sorria pequeno e respondia: se eu sou exemplo de alguma coisa, é do quanto Deus não desiste de nós. E assim, dia após dia, vivendo não como o Bruno que todo mundo conhecia, mas como o Bruno que Jesus havia resgatado, eu entendi o maior milagre de todos. Não foi ter voltado à vida, foi ter voltado transformado. Que história devastadora e transformadora. A Bíblia nos lembra em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Bruno, obrigado por abrir sua alma e nos mostrar que Deus não busca perfeição. Ele busca entrega. E a você que ficou até aqui, que essa história não fique só como emoção passageira, que ela transforme seu coração. Que Deus te dê a coragem de amar mais, perdoar mais e viver como quem foi alcançado pela graça. Que as bênçãos do céu repousem sobre você e sua casa. Nos vemos no próximo vídeo.